E a atriz Sophie Charlotte está esperando o seu primeiro filho. Ela foi namorada daquele Alvino Salvador, não foi? Ajeitou a cabeça dele e tal. A gravidez é fruta da união com também ator Daniel Oliveira, aquele que fez o Cazuza. Os dois estão juntos desde abril de 2014 e irão subir ao altar no dia 6 de dezembro. Falar em subir ao altar? Natália, você subiu ao altar no dia? 3 de outubro. 3 de outubro. O Manzotti. Pois Pode é. fazer seu casamento? O dele pode, eu só não tenho como pagar. 150 mil reais que o padre Reginaldo Manzotti cobra para celebrar um casamento. E separar, doutor, para separar, quanto cobra o senhor? Aí a gente dá um jeito. Bom dia, doutor. Mas a gente É mais recomenda... barato ou mais caro? Mais barato. Olha, eu não tenho dúvida que o importante é a gente administrar e evitar a separação e o divórcio. Se possível. Já. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer você, Paulo, Natália, TV Diário, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre temas importantes. Queria cumprimentar todos os telespectadores e dizer que nós vamos falar de um assunto extremamente importante e que está em voga, porque a gente escuta muito isso no dia a dia, né? A discriminação. Deixa eu só lhe apresentar, estamos aqui com o presidente do Sindaforte, Sindicato dos Advogados de Fortaleza e Região Metropolitana, doutor Edson Santana. Pronto, obrigado, viu? Obrigado pelas honras. Provavelmente futuro presidente da OAB. Olha! Provavelmente, quase 100%. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser e assim permitir. Nós ainda não estamos na campanha propriamente dita. Ainda está né? distante ainda, né? Está distante, vai ser em novembro. Em novembro ainda. Mas nós estamos discutindo com a classe e realmente meu nome tem sido apontado por diversos colegas como uma alternativa e uma oportunidade. A primeira Agora, pergunta é sua. Falando sobre discriminação, é um pouco constrangedor, né? A gente tem um caso aqui, inclusive, da Preta Gil. A cantora se sentiu ofendida e discriminada por uma declaração de Bolsonaro. Em programa de TV, o deputado federal afirmou que não permitiria que seu filho namorasse uma negra, pois isso seria promiscuidade. É lamentável, né? A Declaração Mundial dos Direitos dos Homens, da ONU, ela afirma que todos os seres humanos nascem iguais e com os mesmos direitos. E dotados de razão, deveriam dispensar uns com os outros um sentimento de fraternidade. E, de fato, a nossa Constituição Federal garante essa igualdade, essa isonomia entre as pessoas. E no Brasil, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê exatamente esse tipo de infração. No caso do Código Penal, o artigo 140, tratando-se aí especificamente da injúria racial, que diz respeito a palavras depreciativas dirigidas, né, contra pessoas. E nós temos também uma lei específica que fala sobre o racismo, que é a Lei 7.716 de 83, que é quando pessoas dirigem ofensas a determinados grupos ou uma coletividade. Então, você vê como é uma questão extremamente complexa, mas que ao mesmo tempo se torna fácil, né? E essa lei que fala sobre o racismo, ela aborda o problema sobre diversos prismas, como, por exemplo, a questão de ser ou não bem atendido em um determinado estabelecimento comercial. Aconteceu comigo já. Aconteceu, né? É lamentável. E é porque você é uma pessoa extremamente querida, pública, conhecidíssima. Como diz lá no interior, é mais conhecido do que farinha no mercado. Que usado de pinico. E aí, imagine só para aquelas pessoas que não dispõem dessa notoriedade. Então, é um fato que realmente é agravante e que cabe processos seríssimos, né? E muitas vezes... Eu nunca processei ninguém, eu. Pois é. Inclusive... Eu estava numa loja chamada Capana, lembra? Lembro. Na Barão do Rio Branco. É o novo. É o novo, é. Aí onde é Lobrar os dois, né? E eu estava embaixo e minha mulher estava em cima fazendo compras. A loja de baixo era masculina, em cima feminina. E uma das vendedoras, conversando com a outra, minha mulher estava perto, e a mulher é paraibana. Eita. Braba, que só um siri dentro de uma lata. E a moça disse, olha o nego Paulo Oliveira onde está. Esse nego só quer ser o bonzão. A minha mulher sentou na mão do pé do vidro. Lá vem o rolo lá de cima, eu sem saber que diabo era. Aí, nesse caso, além de responder um processo criminal... Eu fazendo compras na loja, ainda doutor, caberia um direito de uma reparação, né, pelo dano causado à sua moral, ao seu... Enfim, então a gente precisa prestar atenção. Mas eu queria lhe dizer, Paulo e Natália, de que eu, como advogado... esse tema é recorrente, inclusive, na minha profissão. Olha, hoje nós temos no estado do Ceará cerca de 50% dos advogados são mulheres. E hoje nós temos na própria OAB, ou seja, dirigindo a entidade,
poucas mulheres. E aí a gente precisa perguntar por quê. Tem tudo a ver com o programa, né? Tudo por elas. Então, existe, inclusive, esse processo de discriminatório, né? Inclusive na lida do dia a dia, né? E tem até um grupo de mulheres, um movimento chamado Movimento das Advogadas Independentes, Paulo. Inclusive elas pediram que vocês fizessem uns coraçõezinhos para elas, que elas estão assistindo o programa, viu? Um coraçãozinho assim, do Paulo Oliveira, Paulo, isso. Assim, ó. Não, olha aí. Juntos os dedos, todos os dedos. Tudo junto, Isso. Cadê Para todas as advogadas Um independentes, beijo né? no seu coração. Oh, coisa boa, rapaz. Vai, doutor. Falando em mulheres, doutor. E essas mulheres, desculpe, Natália, essas mulheres defendem exatamente, né, uma luta importante em defesa da advogada, que é uma luta contra a discriminação, contra o assédio sexual, Você moral. já pegou alguma causa assim, doutor Edson? Já peguei alguns casos bem nebulosos, né, que envolvem o assédio moral, o assédio sexual. Não é verdade? É bem provável que não. Aí vai depender realmente do acervo probatório, das questões de direito, mas se tiver bem fundamentado e a prova for contundente, é meio caminho andado. É verdade. É meio caminho andado. Até ele é presidente do Supremo Tribunal Federal, né? O Joaquim Barbosa. Pois é, Joaquim Aquele cara Barbosa. foi muito discriminado. Demais, Você lembra, rapaz? É um ícone que chegou ultrapassando barreiras, né, e superando as adversidades numa posição de destaque nacional do judiciário. Então, eu acho que está muito em voga, as pessoas precisam estar atentas e alertas para essas questões de direito. Né? Hoje há um problema sério de desconhecimento do seu direito. O artigo 5º e 6º da Constituição Federal assegura os direitos fundamentais, individuais e coletivos. Só basta você saber, o cidadão saber, ter conhecimento sobre esses dois artigos, assim, de uma forma obviamente superficial. Mas ali eles vão encontrar os direitos e garantias fundamentais, dentre os quais é o direito de não ser discriminado. Doutor Edson, então vamos saber da Carla. Você já passou por alguma situação constrangedora? Já sofreu preconceito? Já, quando eu era menor. Nem tanto tempo, não. Eu estava numa loja de departamento e tinha acabado de voltar de um treino, eu estava tipo de Havaiana, super simples, sozinha. Meus pais estavam comprando e eu comecei a rodar pela loja e eu nem estava nem querendo comprar, eu criança não estava nem aí. O segurança começou a me seguir, ele ficou me seguindo pela loja inteira. E eu meio que fugindo dele, achei meu pai falei isso, eu sei que foi uma confusão lá, meu pai brigando com segurança, chamou a pessoa lá, o gerente, exatamente, foi uma confusão grande, e eu saí chorando de lá, eu criança, e o segurança me seguindo, eu sem entender porquê, né? Aconteceu com minha mulher na loja americana. Ela estava com meu filho, Paulo Sadar, hoje é jornalista, ele era pequenininho, e a moça não tirou aquele bip que tem nas roupas, né? Quando passa no caixa. Esse é um exemplo clássico, inclusive, né? Quer dizer, as lojas acabam se excedendo em decorrência de um outro problema sério, cultural também, que é a questão dos furtos que acontecem nas lojas. E muitas vezes a grande maioria, que são pessoas boas e bem intencionadas, pagando o pato pela minoria. Mas né? nesse caso, a cliente pode processar a Não loja tenha de dúvida, isso aí é fato recorrente, 50 mil inclusive a jurisprudência é farta e abundante nesses casos. Né? E dependendo do momento e da situação e da empresa, né, essa realidade ela pode se tornar um fato que mude a vida do ofendido. Né? O bullying é preconceito, doutor Edson? Sim, não tenha dúvida. Esse é outro fato que principalmente aborda os adolescentes e as crianças, hoje em colégios. Pessoas obesas. Inclusive, Paulo, eu tive o prazer de, quando era conselheiro da OAB, criar uma comissão chamada OAB em defesa da pessoa com deficiência. E hoje nós temos, por parte até do poder público, né, diversas formas de discriminar, como, por exemplo, até uma acessibilidade nas ruas, para se entrar nos ônibus, nos estabelecimentos comerciais. Então, isso é uma forma também de discriminar, porque a gente entende que deveria se abordar, né, essa questão de uma forma prática, objetiva e que abrace todas as minorias. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas depois o senhor vai retornar aqui. Agradecer demais a participação do doutor Edson Santana. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu queria vontade de processar a mamãe. Eu era menino, eu era tão feio, eu contei ontem aqui. Foi.
Mas Mas era tão feio que a mamãe Paulo, dava uma madeira minha na ponta de uma vara. Paulo, Não mas tem eu queria isso, só aproveitar... Não tem isso de processar, porque nós... Só para deixar o endereço eletrônico do Sindaforte, é o www.sindaforte.org.br. Valeu, doutor Edson Obrigado, Santana. Paulo, muito obrigado. E agora... Vai, Nayara.